Amém, graças a Deus. Bom, tenho que pedir a você que seja realmente bem caprichoso com a sua vida espiritual. Volte a ouvir a palavra da manhã. Mesmo os que estão nas outras congregações que me acompanham agora, mesmo que você já tenha ouvido pela manhã com seu pastor, seu bispo, eu oriento que ouça essa palavra, daqui a pouco ela está no site, baixe e ouça novamente. Eu creio no meu espírito falando com Deus, que essa palavra, ela vem como um divisor na vida de todos nós. Ainda acredito que seja um mistério para mim, talvez para muitos, mas há algo muito profundo nesta mensagem que Deus nos deu hoje. Muito profundo, necessário, transformador e que vem para ficar. Deus vem falando continuamente que é tempo de voltar ao primeiro amor. E quando nós falamos do primeiro amor, essa palavra não se refere a quando você recebeu o Senhor Jesus, mas o primeiro amor da igreja primitiva. Nós falávamos hoje sobre a necessidade de viver de forma convicta. Nós precisamos de convicção, coisa que não existe mais nesse mundo. Esse mundo líquido, que tudo que é feito não é para durar. Nada mais dura. Sem consistência, sem solidez. Um mundo descartável, de coisas descartáveis, relacionamentos descartáveis, uma fé descartável. Creio que Deus está trabalhando para cristianizar os próprios cristãos. Creio que esse momento que nós vivemos, cada cristão precisa parar e analisar como está com Deus e voltar depressa para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Essa fé customizada que eu falava hoje, que precisa ser vista, porque alguns acham que isso é uma vantagem. Ele dizer que na minha igreja não é assim. Como não é assim? Uma pessoa que seleciona, tira da Bíblia, ela seleciona apenas o que ela quer e rejeita o que ela não quer, ela não acredita na Bíblia. Ela não acredita em Deus, ela acredita nela. Porque é a opinião dela que vale. É como se a Bíblia pudesse ser ajustada à vida das pessoas. Isso não é verdade. Nós é que temos que nos posicionar e andar em conformidade com ela. A palavra de Deus não mudou. E eu creio que nós entramos num tempo onde uma reforma espiritual precisa ser feita, como tantas aí, em séculos passados, aconteceram, foi necessário, é necessário uma reforma. Não só essa modernidade, como as bizarrices várias precisam ser rejeitadas.
Mas por que muita coisa existe? Só porque alguém criou, não porque tem público. Tem público. Agora, no céu vai entrar um povo especial, zeloso e de boas obras. Um povo especial, zeloso e de boas obras. Não é porque uma pessoa diz que tem Deus na sua vida que ela realmente tem. Então, eu aconselho você, o tipo de mensagem que eu prego nos dias atuais não atrai público. Não é o que as pessoas querem, mas eu sei no meu espírito de forma convicta que é o que Deus quer, que é o que Deus está trabalhando para mover as pessoas para a direção certa. Porque um grande número de pessoas ainda não conhece a Deus. Elas têm Deus em tudo quanto é lugar, menos no coração. Elas não têm um relacionamento com Deus. Deus está nos chamando para viver de forma convicta. Convicta. Você precisa andar de forma convicta, uma fé convicta. É isso que Deus quer. Em nome de Jesus Cristo. Quando você bota o pé aí fora, você vai encontrar o mundo como ele é. Esse mundo vazio, sem forma, sem solidez nenhuma. Se você ligar a sua televisão, você vai encontrar todo tipo de doutrina, todo tipo de mensagem levando o nome de Deus. Comece a buscar ter um conhecimento profundo de Deus, para você não ser enganado e não se perder. Em nome de Jesus. Essa fé customizada, essa fé adaptada, não provém de Deus. A fé que o Senhor espera no seu povo é essa fé, a fé da igreja primitiva, é a fé do Jó, onde vamos parar com essa ideia de um Jó fraco, a paciência de Jó, é só esse clichê. É a paciência de Jó. Jó foi um homem muito forte. Eu desafio alguém passar pelo que ele passou, com a força, a integridade, a firmeza. Um homem forte, um homem digno de respeito, exemplar. Um homem de convicção, talvez um dos homens mais convictos da palavra de Deus. Convicto. Porque ele falava, eu sei. Quando tudo na vida dele tinha falhado, a sua fé não falhou. Ele permaneceu irrepreensível e firme em Deus. Ao contrário da sua mulher, que tem essa fé, que domina por aí. Quando tudo vai bem, estou muito bem com Deus. Se algo for mal, estou muito mal com Deus. Não quero saber de Deus. Jó não. Jó é um homem forte, íntegro, irrepreensível. Um homem de convicção. Um homem que tinha uma fé sólida, consistente, que passou por muitas coisas e terminou honradíssimo, porque ele não aceitou ir contra Deus. Ele não foi contra Deus. Como ele mesmo disse, talvez, para mim, se essa não for a frase mais linda da palavra da Bíblia, é uma das mais lindas.
receberia o bem de Deus e não receberia o mal? Deus só me serve quando tudo vai bem? Se o mal bater a minha porta, então Deus não serve mais para mim? Não. Não, ele permaneceu como todo cristão que realmente conhece a Deus deveria andar. Sólido, convicto, forte, muito forte, um homem forte, um homem admirável, um homem de convicção. E não abriu mão daquilo que ele acreditava. Porque ele tinha problemas. Aliás, ele não tinha um probleminha. Mal um dava uma notícia ruim, outro já chegava trazendo outra notícia ruim. E ele louvou a Deus. Todas as vezes que você receber uma notícia ruim, ao invés de você abrir a boca, imediatamente se retire, dobre o seu joelho e agradeça a Deus por Ele ser o teu Deus. E agradeça a Ele por você servi-lo e porque você sabe que Ele vai te cuidar, Ele vai cuidar de você, Ele vai te livrar. Ele vai te livrar. Em nome de Jesus. Essa fé essa fé adaptada, feita sob medida, por encomenda, não tem nada a ver com Deus. A fé verdadeira é essa que convicta. Eu sei, em tempos bons, em tempos ruins, que o meu Redentor vive, eu sei que os seus planos não podem ser frustrados, eu sei que Ele pode mudar todas as coisas, eu sei, eu posso estar num momento ruim, mas eu sei que Deus é o mesmo. Ele não vai mudar para mim porque eu tenho um problema. Volte a ouvir essa mensagem. E se livre dessa era, dessa mentalidade do Deus me entende. E eu concordo, eu não concordo. Com a palavra de Deus não existe isso. Bispo, eu tenho o direito de não concordar. Meu filho, preste atenção, se você quer ser uma pessoa abençoada, é bom você começar a concordar com tudo que diz a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, não a Cleo, quem endureceu contra Deus e teve paz? Quem? Ninguém. Então, nós precisamos nos submeter a Deus. A Bíblia ainda fala que nenhuma de 1000 coisas Deus pode dar a uma pessoa que contende com Ele. Você pode pedir 1000 coisas para Deus, Ele não pode dar uma se você tem o hábito de contender com Deus. Isso não funciona. Ouça essa palavra e cresça na fé, porque eu estou convicta que ela veio com uma missão e como aquele tempo, aquele portal que se abre para que coisas sejam reveladas na nossa vida. Eu creio que essa palavra vem para marcar um tempo muito importante na vida, não só na nossa vida, mas dentro do cristianismo, eu acredito nisso. Eu tenho convicções. Eu tenho vida com Deus. E eu sei o que Deus vem requerendo do seu povo. E eu aqui parecendo que eu faço um trabalho aparentemente de formiguinha. Mas Deus pega pessoas não capazes, mas disponíveis. Eu estou disponível. E aí, então, quando Ele encontra alguém com o coração aberto para fazer exatamente o que Ele quer, e então Ele faz. E Ele começa a trabalhar dessa maneira, em coisas que parecem distantes, até loucas. Mas lá está a verdade. E ela vai crescendo. Ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. E quem não entra,
acaba se privando de viver experiências estrondosas com Deus. Para fechar, eu creio que Deus tem resposta para nós muito importantes aqui. Jó 8 ainda, 5 a 7, depois 13 a 15, depois 20 a 22. Vou ler nas 3 traduções. Mas se você, preste atenção aqui, mas se você procurar Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, e se você for íntegro e puro, Ele se levantará agora mesmo em seu favor, e o restabelecerá no lugar em que por justiça cabe a você. Certamente deve haver gente, não só aqui, mas os que nos ouvem agora, que perdeu algo, perdeu um lugar, perdeu uma posição, perdeu algo. Ou pode se deparar com algo assim. O Senhor está dizendo para você, se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, Ele se levantará agora mesmo, em seu favor, e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. Ou seja, Ele vai te restituir em algo muito importante, algo que foi tirado de você, aquilo que é justo que volte para suas mãos, vai voltar. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Talvez alguém esteja fechado ou chateado com alguma coisa, e Deus está dizendo, não é com esse espírito que você vai vencer. Você vai vencer se você for íntegro e puro, e invocar a Deus e se aproximar dEle com mais força ainda. Não só Ele vai devolver a você o que lhe cabe por justiça, como também Ele vai te abençoar de tal maneira que o seu começo vai parecer muito modesto perto do seu fim, que será de grande prosperidade. Grande. Esse é o destino de todo o que se esquece de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios. Aquilo em que ele confia é frágil. Aquilo em que se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ela cede. Agarre-se a ela, mas ela não aguenta. Deus está falando daquele que não deposita confiança nele. Tudo que ele vier a se apoiar, vai ser como uma teia de aranha. Tudo. Onde ele encostar, vai arrebentar, não vai aguentar. A única maneira de uma pessoa ser bem-sucedida e abençoada é se apoiando em Deus. Então, esse entendimento cada um tem que ter. Se você se apoiar em Deus, tudo Ele faz. Se você não se apoiar em Deus, seja o que for que você estiver se apoiando, é como uma teia de aranha. Você está apoiado em alguém, no dinheiro, numa pessoa, num relacionamento, numa promessa que te fizeram, apoiado em alguma coisa, tudo que você se apoiar, é como uma teia de aranha. Se apoie em Deus. Não se apoie no seu próprio entendimento, como está em Provérbios 3. Não se apoie no seu próprio entendimento, porque você pode se enganar. Se apoie em Deus. Aconteça o que for, se apoie em Deus. E se você tiver, talvez sendo afrontado por alguém, que se sente muito seguro, saiba que ele está apoiado numa teia de aranha. A qualquer momento ele vai cair. Então para de se chatear com essa pessoa, porque o apoio dele é uma teia de aranha. Ele não tem essa segurança que você acha que ele tem.
Ele não está seguro como talvez você acha que ele está. Talvez a pessoa tenha um cargo importante, talvez ela tenha isso, aquilo, e você agora acha que ela é muito maior que você, que ela está muito garantida e segura. Se ela não está apoiada em Deus, ela está apoiada numa teia de aranha. Se ela não está apoiada em Deus, ela está apoiada numa teia de aranha. E você sabe muito bem que força tem uma teia de aranha. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem mal. É certo que Deus não rejeita o íntegro. Se você for íntegro, Deus vai te dar vitória. E Deus não fortalece as mãos dos que fazem mal. Se você fizer o mal, você não vai ter força para continuar. E se você tem sido perseguido por alguém que tem feito mal a você, ele não tem proteção nem garantia nenhuma. A casa dele já ruiu. Você pode ter certeza disso. Em relação à justiça, eu creio que deve ter alguém esperando uma boa notícia sobre alguma injustiça. Eu não tenho dúvida disso, porque quando eu falava com Deus, Deus me garantiu isso, e deve haver alguém, porque o Senhor me diz para falar especificamente sobre isso, que talvez seja um processo na justiça, alguma coisa injusto. Algo injusto. Deus me dá a garantia para dizer a você que você já venceu. Você já venceu. Deus não fortalece as mãos dos que fazem mal. Eles estão apoiados numa teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ela cede. Agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Deus tem uma promessa para todos nós, mas certamente, eu tomei posse para mim, mas creio que há pessoas específicas que Deus libera uma palavra, essa palavra é profética. Alguém que está esperando algo judicial, uma resposta positiva em algo injusto, você já venceu. Mas quanto a você, é para você. Ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. E olha aqui, seus inimigos se vestirão de vergonha, e as tendas dos ímpios não mais existirão. Os seus inimigos, Deus vai vestir de vergonha. E a casa do ímpio, por isso que eu falei que já ruiu, ela não mais existirá. Alguns você nem ouvirá mais falar deles. De tão grande que será a sua queda. Está findando. Tem alguns que estão dando os últimos suspiros. Acabou. Já foi assinado, já foi decretado por Deus. A vitória de pessoas que estão esperando justiça, ser recolocado em um lugar, algo voltar para suas mãos. Deus está dizendo isso para você. Eu creio que por esses dias agora, bocas se encherão de riso, como acabei de ler. Mas quanto a você, ele encherá de riso a sua boca, e de brados de alegria seus lábios, porque os seus inimigos se vestirão de vergonha, e as tendas dos ímpios não mais existirão. Talvez venha alguma dúvida, algum temor, de que algo possa acontecer diferente. Não vai. Deus vai botar um fim numa situação que já te incomodou bastante. Deus colocará um fim nisso. Ele está dizendo, você já venceu. Ainda quero ler na King James e na Amplificada, para reforçar. Contudo, se te aplicares em buscar a Deus, e levantares o teu clamor, e súplica ao Todo-Poderoso,
se estiveres livre de pecados e correto em teu caminhar, com certeza, Ele se levantará em teu benefício agora mesmo e te restaurará ao lugar que por justiça cabe a você. O teu começo de vida parecerá pobre, quando comparado ao futuro que desfrutarás em fartura e prosperidade. Não defina a sua vida por um momento. Seja fiel a Deus, porque o seu começo vai ser muito miserável perto do que Deus vai colocar e confiar nas suas mãos. Assim são os caminhos de todos os que se esquecem de Deus. A esperança do ímpio se aniquilará. Sua segurança será frustrada. E a sua confiança será como uma teia de aranha. Ele se apoia em sua teia, mas ela não suportará. Segura-se, mas ela não resistirá. Entretanto, certamente Deus não rejeitará o justo e o correto, nem dará apoio àqueles que praticam o que é mal. Ele ainda encherá a tua boca de riso e os teus lábios de louvor. Os que te odeiam, eu vou firmar isso aqui. Os que te odeiam, teus inimigos, terão que se vestir de vergonha e as casas dos ímpios serão totalmente destruídas. Se você diligentemente buscar a Deus e implorar a misericórdia e favor do Todo-Poderoso, então, se você for puro e reto, certamente agora Ele despertará para você e irá restaurar o seu lugar justo. Embora seu início tenha sido insignificante, o seu fim irá progredir grandemente. Assim são as veredas de todos aqueles que se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá, pois sua confiança é frágil e quebra, é como uma teia de aranha. Ele confia em sua casa, mas ela não subsistirá. Ele se segura firmemente a ela, mas ela não suportará. Aleluia. Eis que Deus não rejeitará um homem de integridade. Eis que Deus não rejeitará um homem de integridade. Ele não fortalecerá ou apoiará os malfeitores. Ele ainda vai encher a sua boca com riso, seus lábios com gritos, brados de alegria. Se você for encontrado de maneira irrepreensível, aqueles que te odeiam serão revestidos com vergonha, e as tendas dos ímpios não existirão mais. Se essa palavra não encher o seu espírito de paz, segurança, alegria, conforto, não há o que fazer. Deus está dizendo que os que te odeiam serão vestidos de vergonha. Deus está dizendo que vai te colocar num lugar que lhe cabe por justiça. Deus está dizendo que o seu início parecerá insignificante perto do fim que Ele tem reservado para você. Então, não passe na frente de Deus. Deus está dizendo que os ímpios estão apoiados em teia de aranha, mas você está no Todo-Poderoso. Deus está dizendo que Ele vai encher sua boca de riso, de alegrias, boas novas e vitórias que Ele está liberando e garantindo a você aqui hoje no quarto jejum dos meus projetos de conquistas. Fechamos com grande vitória e definição. Tenho certeza disso. Levante o seu propósito ao céu e confirme isso com a sua fé. Confirme isso confessando que você crê. Confesse com a sua boca que você crê, que você possui. Você crê, você possui agora tudo que o Senhor falou com você. Você se enche da presença dEle e se alegra com as boas novas que Ele acaba de liberar para você. Deus é conosco. Nossos inimigos já foram vestidos de vergonha.
Deus nos colocará no lugar que nos cabe por justiça. Deus encherá a nossa boca de riso. Deus nos recompensará, porque Ele recompensa o íntegro. Ele não rejeitará o íntegro. Deus está dizendo: eu sou com você. Mas aqueles que não se apoiam em mim estão apoiados em teia de aranha. Eu sou a sua garantia de vitória. Então ande em sinceridade e confie em mim, porque a vitória é certa. Eu declaro a materialização de tudo que você está buscando. Eu declaro a materialização dos seus projetos, sonhos. Eu declaro a sua vitória. Agora nesse quarto jejum, eu declaro que você sai daqui abençoado, restaurado, renovado, completamente abençoado, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que hoje Deus define situações importantes na sua vida. Aguarda pelos acontecimentos. Confie em Deus com toda a força da sua vida. Ande de forma irrepreensível, porque Deus está lhe garantindo uma reviravolta fora do comum. Aleluia! Uma reviravolta. Toda injustiça cessará, toda injustiça cairá por terra. Tudo aquilo que tem se levantado, que se levantou, Deus está dizendo, estão apoiados em teias de aranha. Eu sou o seu defensor, aleluia. Você tem o Senhor como seu Deus. Aqueles que não têm o Senhor, têm teia de aranha. Apenas isso, como apoio. Levante-se com força agora, e veja o amor de Deus para com você. Não deixe mais o diabo ter poder sobre a sua mente, e dizer que Deus não vê e não se importa. Porque Deus vê e se importa. Ele julga a causa do justo. Ele restitui e restaura. Ele defende, porque somos a menina dos seus olhos. É isso que cada um é aqui. A menina dos olhos de Deus. Deus não apoia o injusto. Jamais apoiará. Mas Deus não rejeita o íntegro. Se você tem sido íntegro, a vitória é sua e você tem certeza disso. Você tem que ter certeza disso. Se encha de Deus e se sinta abraçado pelo Espírito Santo. Se sinta carregado nos braços pelo Senhor. Se sinta amado, porque Ele responde a você e lhe garante uma grande vitória. Grande vitória. Grande vitória. Não passe na frente de Deus. Aguarde por Ele. Espere por Deus. Porque eu sei o que estou dizendo. Hoje Deus já liberou, como Ele disse para Josué: eu já lhe dei Jericó. Deus já lhe deu essa vitória. Ele já deu. Talvez você veja situações andarem ainda, mas Deus está lhe dizendo que Ele já lhe deu, Ele já deu a vitória a você. Ele já deu. Não ande por vista, ande por fé. Confie em Deus. Estenda as tuas mãos para a direção onde você tem certeza que Deus já fez uma grande obra. E toma posse disso agora. Lá, nesse momento, no nome de Jesus, você sabe com convicção que Deus está agindo. Então eu abençoo, eu declaro vitórias, eu tomo posse disso agora, eu tomo posse dessa reviravolta na minha vida, eu tomo posse desta vitória na minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu tomo posse agora, eu entrego tudo nas mãos do Senhor, eu consagro esse lugar junto com essa pessoa.
e declaro a vitória na vida dela, a materialização dos projetos dela, os sonhos, as portas abertas, as respostas que ela veio buscar nesse projeto grandioso. Eu tomo posse junto com ela da realização de tudo, absolutamente tudo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus grande e santo, com alegria no meu coração, neste momento eu concordo junto com teu povo, com todas as orações que foram feitas nessas quase 7 horas. Nós concordamos com todas as vitórias, todos os livramentos e respostas, com a materialização de todos os projetos e sonhos. Nós ligamos aqui na terra todos esses projetos de conquistas materializados, para que sejam ligados no céu. Nós desligamos aqui na terra todas as situações adversas, tudo que ainda tem amarrado a vida dessa pessoa, para que sejam desligadas do céu, e ordeno a vitória na vida de cada pessoa. Tomo posse junto com ela, eu tomo posse junto com cada pessoa, da realização, da busca, daquilo que ela está buscando, materializado, realizado, concretizado, em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu abençoo a vida de cada um agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém.